Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Bar do Geek. Dessa vez vocês devem estar com saudade da gente, porque ficamos uma semana sem vídeos. Tivemos um probleminha ali no meio do caminho, mas a gente já resolveu ele e vamos continuar agora com o episódio da semana, Marcelo. É isso aí. E dessa vez a gente vai falar de novo sobre uma coisa que eu gosto muito, que se deixar eu fico falando aí o dia inteiro, que é basquete. Vamos abordar aí a nova série documental da Netflix, The Last Dance. E antes de começar, aquele recado importante de sempre, galera. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer e ajuda a gente a produzir mais coisas. É com o seu suporte que a gente consegue fazer isso. E lembrando sempre, galera, que a gente tem aquela continha no Instagram, que a gente sempre tá sempre postando alguma coisa ali, né, Mar? Uma dica da semana, uma notícia ali mais relevante. Então, segue a gente lá no Instagram também, vai aparecer aqui na tela em algum lugar. E agora, sem mais delongas, vamos falar da última dança. Eu acho que seria uma tradução melhor, né? É, com certeza. Já começa por aí a nossa crítica que a tradução do título foi uma merda. Desculpa a palavra, foi muito ruim. E preferimos aí The Last Dance. Last Dance, bem mais emocionante, como o técnico propriamente muito bem escolheu. A última dança, a dança final. É isso aí. É a dança final do time de basquete, um dos times mais lendários ali, eu acho que mais marcou a NBA como um todo e que fez o mundo inteiro conhecer a NBA. O time com o Michael Jordan e outros, um elenco admirável ali que ganhou mais... Quantos títulos, amiga? Sim, 6 títulos eles têm no total. Exatamente. E esse documentário conta a história ali desse elenco como um todo, desde o time propriamente dito, como as estrelas, né, que ali tinham, e também conta a história dos técnicos, do técnico, conta a história da administração que gerou aquele time, construiu aquele time lendário. De estrelas, né, lendário, e claro que vai se especializar, o documentário se especializa em contar a história dos jogadores que mais marcaram esse time. Entre eles, obviamente, está o grande Michael Jordan. Esse documentário, eu acho que ele tentou, de certa forma, privilegiar mais o Michael Jordan, contar um pouco da história dele. Tanto que foi um dos poucos que eles pegam a história lá de trás. Antes, eles chegam a comentar que o Bulls antes não era um time muito relevante na NBA. E que aí, com a entrada do Michael Jordan, ele já tinha em mente que ele gostaria de elevar o nível do time, né? Sim. Que até então o time não era um time relevante. Inclusive tinha uma má reputação, né? Tinha. Dentro ali da própria NBA ele tinha uma má reputação. E era um time sem títulos, né? E ele queria que o legado dele na NBA fosse deixar pro Bulls esses títulos, tanto quanto o Los Angeles Lakers tinha, o Boston Celtics tinha. Que eram os grandes da época. Que eram os grandes da época, que até hoje são os times com a maior quantidade de títulos. Ele consegue, né? Porque ele é o Michael Jordan. É o final, gente, mas isso é óbvio, é a história, não tem como mudar. E assim, a forma como ele consegue é o que realmente é abordado no filme, né? Como ele chega até lá, o que ele precisa para chegar até lá. E o que você falou é de grande relevância, que ele precisava de um elenco que acompanhasse a genialidade dele. Tanto que eu acho, e isso é um dos pontos mais legais da série, que fala que quando ele tinha um técnico que focava todos os esforços do time focarem no Jordan, encontraram uma parede que é o Detroit Pistons, que achou a técnica perfeita para combater o Jordan. Que inclusive fizeram as leis ali do campo de batalha para combater o Jordan, que é cancelar ele em todos os níveis. Desde ele com a bola na mão, ele com a bola subindo no ar. Então, no momento que ele consegue perceber que ele precisa de um time para acompanhar o ritmo dele, e aí que a coisa começa a melhorar. É importante ressaltar que o filme, para quem ainda não assistiu, a série, ela é documentada meio que num vai e vem, né? Na cronologia do tempo enquanto Michael Jordan esteve no time. Por isso que o ponto central do documentário é o Michael Jordan. Então, assim, ele vai desde a entrada do Jordan até 1998, né? Que foi quando ele saiu. Na verdade, a série é estruturada de uma forma em que ele começa contando, obviamente, pelo The Last Dance, que é o último título ganhado pelo Chicago Bulls, que é o título de 97 e 98. Isso.
E a partir desse momento ele é sempre o ponto de partida. Então a partir desse momento ele vai contando a história para trás. Isso. E marcando os momentos de grande relevância que percorreram toda a história. E como eles chegaram em determinadas questões que foram demonstradas no último ano, né? Exatamente. Então eles vão... Que nem, surge um certo assunto lá no último ano, eles voltam pra trás. Pra contar aquela história e tudo mais. Eu acho que é uma forma bem dinâmica de contar a história. Eu não, em nenhum momento assistindo a série eu me senti cansado ou enjoado. Até porque toda vez que alguém fala, já vem por trás uma imagem documental da época, numa qualidade excepcional. E o mais legal disso tudo é que é justamente o que você falou, eles trazem imagens, só que eles trazem imagens inéditas, imagens Também. que ninguém nunca tinha visto, de um arquivo que eles tinham, né? Um arquivo enorme, né? Exato. Imagina o trabalho, a hora de trabalho para selecionar as imagens certas, no momento certo. Exato, e para contar aquelas histórias, Sim, né? Porque provavelmente certeza. eles viram aquelas imagens e falaram, a gente precisa contar essa história. A gente precisa falar sobre isso. Isso vai ser relevante. São coisas que as pessoas ainda não viram. Sim. E querendo ou não, o Jordan, ele é épico, né? Ele é lendário. Então, assim, as pessoas têm curiosidade pra saber o que foi aquela época, o que foi que aconteceu naquele momento. E ele como uma figura mais particular também. Sim, claro. E eu acho que legal, amiga, que o documentário, apesar de focar bastante no Jordan, ele foca também em outras personalidades que fizeram aquele time ser o que ele é. Que é o Scott Pippen, Dennis Rodman, que é que inclusive jogava pro Detroit Pistons. Sim, que era um inimigo visceral dos Bulls, que até hoje o Jordan fala, eu tenho raiva até hoje desses caras. Mas enfim, então conta a história do Dennis Rodman, conta a história do técnico Phil Jordan, que eu sempre gosto dessa coisa da relação técnico-aluno, então eles trazem uma relação muito legal entre o Dennis Rodman e o Phil Jackson, que era um dos poucos caras que conseguiam entender e compreendiam ele. Entre o próprio Michael Jordan e o Sim. Porque quando o Jerry lá, ele resolve que quer tirar o Phil de ser técnico do time, o Michael fala, então se ele sai, eu saio. Se ele não tá, eu não tô. E é legal que quando o Phil entra, o Jordan tá tão apegado com o outro que vê ele meio com uma certa ressalva, tal, porque ele tá querendo tirar a bola do Jordan, mas aí o Jordan percebe que ele não quer tirar a bola do Jordan, ele quer dar a bola pro time. Só que eu acho que nisso também demonstra muito no documentário, que depois foi algo que até ficou meio mal visto. Nossa, será que o Michael Jordan não era uma boa pessoa? Será que ele era muito ruim com os amigos de time dele? Só que assim, porque ele era agressivo, né, como jogador. E ele era agressivo com os colegas de time dele também. Ele gostava do trash talk, pressionava os caras a querer mais. Exatamente. Mas eu acho que é justamente isso. Algumas pessoas olham pra isso e falam, puta, o Michael Jordan vacilava, né, tratava mal as pessoas, mas não é isso. Eu acho que ele pensava assim, ele tem até uma frase que ele fala no documentário, eu não pedia nada além do que eu não conseguia fazer. Ele falava, que eu conseguia fazer, aliás. Você tem que fazer também. Exato. Mas eu acho que isso serve pra engrandecer o time. Mas isso é um ponto forte dessa série, que é o seguinte, ninguém ali é nem santo nem demônio. Não. Todos ali tem um ponto que você pode ter uma opinião diferente. Por exemplo, eu ouvi muita gente falando do Scott Pippen, que teve um momento que ele não quis entrar no último, na dança final ali, ele não quis entrar porque ele achava que recebia muito pouco, e ele realmente recebia muito pouco. O próprio Jordan recebia muito. Tipo assim, hoje, se você olhar em comparação com os... E o Scott Pippen recebia muito menos ainda, hein? E por um cara do padrão do Scott Pippen, porque se aquele time só é quem é hoje, era porque tinha o Jordan, o Pippen e o Dennis Rodman e outros. Então... E o Steve Kerr também. Então são... E ele falou, eu tô sendo maltratado aqui, eu tô recebendo muito pouco. E realmente, ele se rebela, né? Ele tenta se rebelar, no fim ele não consegue nada. Mas assim, eu acho que assim, a franquia em si, o Chicago Bulls, talvez tenha sido um pouco ingrato, né? Ingrato com alguns outros jogadores, porque
figura, o franchise player, que sempre foi o Jordan. Então, assim, os outros eram meio que colocados, talvez, de escanteio, não sei. Mas eles foram completamente... Eu acho que esse documentário serviu pra mostrar a relevância dos outros jogadores. Sim, com certeza. E também mostrar que o Jordan ajudou eles a alavancarem a carreira. E sem o Pippen, por exemplo, quando o Pippen ficou sem jogar, eles estavam perdendo os jogos. Então, como é importante também não só você ter um bom jogador principal, que no caso era o Michael Jordan, como tem até hoje em todas as franquias. Você vai falar lá do Los Angeles Lakers, quem que você pensa? Você pensa no LeBron James. Você vai falar do Houston Rockets, quem que você pensa? Você pensa no Harden. Entendeu? Então, tem os jogadores que são... Que vendem. Exatamente. Mas, por trás disso, você tem uma equipe que tá alavancando o time junto. Exatamente. E que funciona, porque tem sintonia, né? Inclusive, o grande, eu acho ele... Até coloco ele como o maior vilãozinho de todos, que é o baixinho lá, o Jerry, que administra o time. Colocando ele com um pouco de vilão... Mas ele sempre fala, ele sempre desde o início falou uma palavra que ele vai sempre falar, que é a organização. Que não é o time que vence, é a organização. Eu meio que entendo o lado dele também. Porque realmente, ele tá ali por trás, ele não tá jogando. Mas ele que tá draftando, ele que tá fazendo as trocas, ele que tá fazendo a estratégia. Ele que tá fazendo a estratégia comercial do time, ele que tá fazendo o time. Então, ele se sente responsável pela vitória, eu entendo o lado dele. Obviamente que eu não concordo com as coisas que ele faz ali, com aquela pressão que ele coloca nos jogadores, que é errado. Mas, mano, eu entendo que tem um orgulho ali do cara que, apesar, além mais baixinho, não sei o que, ele tá comandando o maior time da história. Então imagina um cara desse, ele deve ter o ego aqui em cima. Aí alguém vai lá e machuca o ego dele, ainda mais um jogador. Então, eu acho que todos os pontos são bem retratados, nenhum lado é vilanizado, nenhum lado é botado, nenhum lado é botado como herói. E você tem o ponto de vista de jogadores, inclusive, que eram de fora da franquia, como por exemplo o Isaiah Thomas, né? Que ele detesta o Isaiah Thomas até hoje, ele não suporta. E o Isaiah ainda estava lá e deu o depoimento dele. Então, assim, você consegue ver os vários pontos de vista do que ocorreu naquela época, né? Inclusive tem um momento que eu acho bem legal você comentado, é que no Dream Team, o time das Olimpíadas de 96, né? As Olimpíadas de 96, você tem o Isaiah Thomas ficando de fora, apesar de ser um dos jogadores um dos maiores jogadores da época, né? E ele até fala, velho, eu não sei, eu tinha tudo pra ser convocado, não fui. Vai saber se não é porque aí já rebatem pro Jordan falando, mano, eu só perguntei, eu não falei pra ele que não queria, eu só perguntei se ele ia estar lá. Mas é basicamente, naquela época você imagina, Michael Jordan não se dá com a Isaiah Thomas. Aí ele fala assim, o cara vai estar lá? Os caras pra terem o Michael Jordan, não, mas e aí eles mostram que o Isaiah Thomas também não era bem visto por outros caras que estavam no time. E o documentário faz um papel muito legal, que é sempre mostrando todos os lados, todos os aspectos de um determinado momento e de uma determinada fase tão importante no esporte basquete. E não só o esporte, é aqui que eu queria chegar, é cultural. Sim! O Jordan movimentou a cultura dos Estados Unidos dos anos 90, cara. Porque, tipo assim, demonstra já no episódio que ele cita que a Nike chama ele pra assinar um contrato. Ele não queria, a Nike não era nada naquela época, que você viu, não sei se Sim, a Nike era uma empresa pequena, que só fazia tênis de corrida, nunca tinha feito tênis pra basquete. E o cara alavancou a Nike, entendeu? Então, assim, você para e pensa, o que não foi esse cara? Por isso que ele é hoje ele é o maior jogador de basquete. Não só pelas marcas que ele alcançou, mas a relevância que ele tem. O alcance dele. O alcance. Ele popularizou a NBA no mundo. Então, assim, você pensa, para um cara que popularizou a NBA no mundo, as pessoas de fora iam, né? Para os Estados Unidos para assistir o cara jogar. Pra assistir ele e o Chicago jogarem, né? E, aí você pega um cara que nem queria assinar com a Nike. Eles falaram lá que a meta era vender, sei lá, 10 milhões. Eles venderam tipo o triplo. 3x. Com um tênis, entendeu? Que foi o Air Jordan, que hoje é uma marca. Ele tem a marca Air Jordan, né? Tem gente que tatua Air Jordan no braço, entendeu? Então, assim, o cara...
E aí você tem que ver também que nesse final dos anos 90 e no início dos anos 2000, a quantidade de filmes, porque foi quando ele fez Space Jam ali em 1998, se eu não me engano. Sim, que a gente inclusive já comentou, vai aparecer aqui em cima. Clica lá pra ver. Ele fez esse filme e, disparado, começou a sair muitos filmes de basquete. Eu não sei se você já assistiu Like Mike. Já. Que é um filme que, marcou a minha infância. Eu comecei a gostar de basquete por causa de Like Mike. Eu acho que assim, então a série mostra tudo isso, mostra essa história. É uma série muito rica, como a gente já comentou, de arquivo, de imagem. É uma série muito rica em informação. Se você... Muito bem roteirizada. Muito bem roteirizada. Então, se você curte saber um pouquinho mais sobre história, ou se você curte de basquete, ou se você curte do esporte, documentário, ou se você curte... Gostar. De saber uma coisa nova, diferente. E, cara, em nenhum momento eu me senti cansado, eu me senti... Eu sempre que tava assistindo a série, eu falo, eu preciso saber o que acontece no próximo episódio. Exato. E eu acho que esse é o símbolo de uma boa série, quando isso acontece. Sim, e a série fez muito bem em ter se separado em 10 episódios. São 10 episódios longos, não são curtos, eles têm por volta de 50 minutos. Mas eles não são cansativos porque passava muito rápido. Porque tem tanta coisa nova, inédita pra você assistir, tem tanta coisa interessante que não fica cansativa. É realmente muito, muito bom. Eu espero que vocês gostem. Se vocês não viram, assistam. Se vocês já viram, deixem nos comentários o que vocês acharam. Sim. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo específico sobre algum momento que foi citado lá, que a gente dê a nossa opinião sobre alguma coisa que foi falada na série. E se você quiser ouvir essa preciosidade de falar mais de basquete, porque eu adoro ela ouvir falando sobre basquete, ainda mais sobre basquete atual, que, na minha opinião, não é a mesma coisa que falar sobre Chicago Bulls daquela época, mas é muito legal. Por favor, deixe nos comentários, porque eu adoro ouvir a Marcela falando de basquete. A gente fala do que vier, gente. Falou, galera. É isso aí, gente. Tamo junto. Tchau.